Boa tarde, gente. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Curte a live, compartilha. Ajuda aí, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tem um som aqui, gente, que tá muito alto aqui no fundo. Aí eu coloquei esse fundo musical também, com louvores da harpa, né? E por isso que tá muito alto também. Porque o vizinho aqui tá com funk, né? E tá abafando demais. Por isso que tá alto, viu, gente? Vamos orar? Vamos orar, né? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Eu peço cada um, curte a live, compartilha. Amém? Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Obrigada, Jesus, pela vida da Cristina. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada um, Deus, que está chegando, de cada uma vida que está chegando agora, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor sabe, Deus, de cada vida, só o Senhor sabe, Deus, de cada pessoa. E eu peço, Senhor, Pai, tenha misericórdia, Deus, de cada um que está pedindo oração, Deus, aqui nos comentários. Entra com providência, traz cura, traz libertação, traz renovo, traz, meu Deus, o refrigério, o consolo. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia, Jesus, a alma, alivia o fardo de cada um, Deus, que está precisando do Senhor nessa tarde. A minha oração, Pai, que o Senhor venha renovar os teus filhos, curar os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Tenha misericórdia da tua filha, Deus. Dá ela força, dá ela coragem, dá ela ânimo, dá ela sustento. Ajuda, Senhor. Só o Senhor pode sustentar o teu povo. Oh, meu Pai querido e meu Pai amado. Nessa tarde, Deus, a minha oração é que o Senhor venha renovar, Jesus, cada um, Deus, que está entrando nessa live, cada uma, Deus, que está entrando nessa live, em nome de Jesus, que esta live venha ser para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Gente, o som da vizinha tá muito alto, tá um funkão ali, menino, que só Jesus causa. Aí eu coloquei o hino da harpa ali, mas não tá adiantando muita coisa não, viu, gente? Não tá adiantando. Mas eu peço cada um dos irmãos aí para compreensão, né?
talvez achando que é a gente. Não, gente, é vizinha aqui bem perto, né? Mora aqui no fundo mesmo. Casa é tudo junta, né? Grudado. Então é por isso, gente. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E eu não consigo falar muito alto, né? E eu vou ter que falar alto o pessoal escutar, né? Senão não vai escutar nada. Meu Deus. Deus é maravilhoso. Gente, curte a live, compartilha, ajuda aí, por favor, né? Deus é fiel. Vamos orar, gente, até as 3 horas da tarde. É por causa que eu tenho o costume de entrar às 3 horas da tarde, né? Quem me acompanha mais tempo, aí consegue estar aqui às 3 horas, né? E eu entrei um pouquinho mais cedo, mas vamos estar orando. Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, por cada vida, Jesus, que está aqui, por cada vida que ainda vai chegar. Oh, meu Pai, sustenta o teu povo, sustenta, Jesus. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Só o Senhor pode fazer milagres. Só o Senhor pode mudar os nossos corações, renovar a nossa vida, nos dar direcionamento, nos dar paz, nos dar entendimento da tua palavra, Deus. Que a tua palavra venha falar com o teu povo, que a tua palavra venha ser renovo, consolo, despertamento. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração nessa tarde é que o Senhor venha renovar os teus filhos, renovar as tuas filhas, em nome de Jesus, Pai. É minha oração nessa tarde, Deus, que o Senhor venha arrancar, Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, Deus, nos nossos corações, nas nossas almas, em nome de Jesus. Pastor Marco aí, né, dona boa tarde, viu? A paz do Senhor Jesus também, viu, irmão? Seja bem-vindo na live. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo todo louvor, toda adoração, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, Pai, dura para sempre. Oh, Jesus, tenha misericórdia, Pai, da nossa vida. Nos dá força, Jesus, para buscar a tua presença. Nos dá força, Deus, para buscar, Deus, cada dia mais a tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde, Jesus, eu te peço, conduza essa live para a honra e a glória do teu nome. Conduza, Jesus, essa live para ser bênção na vida das pessoas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia da nossa vida, nos ajuda, Senhor, a buscar cada dia mais, Deus, a tua presença, nos ajuda, Senhor Jesus, a buscar cada dia mais, Pai, a sabedoria, Pai, que vem de Ti. Salomão não pediu muitas coisas, ele pediu sabedoria, Deus, o Senhor deu. E eu peço, Senhor, Pai, sabedoria também agora, em nome de Jesus. Amém, viu, irmão? Boa semana para você também. Glória seja dada ao Senhor, Pai. Eu te louvo, Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Eu te rendo graça, Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é grande. Oh, Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Jesus. Tenha misericórdia do teu povo. Ajuda, Senhor, aquele que precisa. Ajuda, Senhor, aquela também que precisa. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Oh, Jesus, santo, santo és o teu nome. Aleluia. Eu que agradeço, viu? Você está aqui. Aleluia, Jesus. Eu te glorifico por tudo nesta tarde. Eu te glorifico, Deus, pelas vidas, meu Pai, que estão aqui e que vão estar entrando também, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traga a sabedoria do céu. Fala com o teu povo. Teu povo precisa, Pai, de uma palavra. E só o Senhor sabe de cada um, Deus, está precisando de ouvir, necessitando de ouvir. Às vezes não é o que a gente quer ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco. Que a gente precisa, Pai, da Tua palavra, do Teu despertar, Deus, nessa tarde. Em nome de Jesus, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Santo, santo é Teu nome.
Gente, só explicando mais uma vez, né? Tem uma vizinha aqui que ela tá com som, gente, um funk muito alto. Um funk pesadão. Aí, por isso que o meu fundo aqui também, né, tá com louvores da harpa alto também. Eu peço aos irmãos perdão, né? Porque o costume aqui fazer uma live mais calada, né? Não tem muito barulhão, né? Mas infelizmente eu tive que aumentar aqui por causa do fundo, tá bom? Da música da vizinha, né? Que tá com um batidão muito forte de funk. Talvez vocês não dá pra ouvir, mas eu que tô aqui tô ouvindo, né? Então por isso que eu coloquei também ali na TV, né? Um louvor alto, mais alto. Então vou estar falando mais alto mesmo pra não deixar de ouvir, né? Aquilo que Deus quer falar com vocês. Mas desde já peço perdão, né? Tem gente que não gosta e eu entendo, viu, gente? Não é fácil mesmo, não. Porque quando tá muito alto, né? Mas vai ter que ser assim, senão não vai conseguir ouvir o que Deus tem para falar, né? Através da minha vida. Então é isso. Vamos orar até 3 horas, tá bom? 15 horas da tarde, para estar iniciando a palavra de Deus, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu estou meditando no livro de Salmos, falando um pouco sobre Davi, né? E hoje vai ser os Salmos 94, né? Para a glória de Deus. Tá bom, gente? Aleluia. Então vamos orar. Senhor, Deus de poder, Deus de maravilha, Tu és fiel, Senhor. Não há outra além de Ti. O Senhor é único. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor. E nada nos faltará, Pai. Nos ajuda, Jesus, nessa tarde, Pai. Nos dê entendimento da Tua palavra, sabedoria. Fala com o Teu povo, Deus. Fala comigo também. Ajuda, Jesus, a gente entender a Tua palavra, o que o Senhor quer de nós. Oh, Deus, nos dá direções, nos dá resposta. Nos dá, Pai, a Tua palavra, para que a Tua palavra venha fazer sentido em nossa vida. Que a Tua palavra, Deus, a Tua palavra mesmo diz que ela é eficaz, ela é viva, e que ela venha, meu Deus, trazer vida nesta tarde para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. Eu bendigo o Teu nome, Jesus, porque o Senhor é fiel. Não há outro além de Ti, Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia, glória seja dada ao Senhor. O Chico aí também, né, falando amém. Meu Deus, obrigada, boa tarde, viu, Chico? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. E Israel também, né, amém, irmão, aleluia. Vamos orar, né, gente? Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é eterno, Deus é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, aquele que nos quer bem, aquele que é misericordioso. A Tua palavra diz que as misericórdias dele se renova a cada manhã. E nesse dia de hoje também, e nesta manhã, né, que agora é tarde já, mas nesta manhã que já passou, foi renovada nas nossas vidas, misericórdia da parte de Deus. Se estamos de pé, se estamos vivos, se estamos respirando, é a misericórdia do Senhor na nossa vida. Obrigada, Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigada, Jesus, pelo respirar. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua santidade, pela Tua verdade, pela Tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a Tua palavra diz que a palavra é como se fosse a espada de 2 gumes, que entra dentro da divisão da nossa alma, do espírito, da junta, das medulas, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. Nos ajuda neste dia, nos ajuda nesta tarde a discernir a Tua palavra, a entender a Tua palavra, para que a Tua palavra venha fazer, meu Deus, notório, para que a Tua palavra venha fazer, meu Deus, sentido em nossa vida. A minha oração, Pai, é que vidas venham a ser alcançadas. Jesus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sei, Pai, se tem alguém aqui, Deus, que está com a alma cansada, sobrecarregada, mas eu creio, Pai, que a Tua palavra diz, e o Senhor, Pai, não mente. O Senhor tem consolo para esta vida, o Senhor tem alívio, alivia o fardo deste homem, alivia, Pai, o fardo desta mulher.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor, Pai, sabe de cada situação, de cada vida que tem passado aqui. Só o Senhor conhece o profundo, oculto, o escondido. E eu te glorifico, Jesus. Eu te glorifico nessa tarde, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Aleluia. O Douglas aí também dando boa tarde, né? Deus abençoe sua vida. Amém, viu, irmão? Deus te abençoe também. Oh, Jesus, venha falar conosco, venha revelar a tua palavra, venha falar com o teu povo, venha falar comigo também. Em nome de Jesus, Deus, fala conosco, nos ajuda, nos orienta. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, só o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Fala conosco, Jesus, neste dia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ô, irmãos, agora a TV parou ali. Agora com o fundo ali mesmo do batidão começou a ouvir gente. Oh, Deus, tem misericórdia. O som da vizinha, gente. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós aqui, Pai. Volta a TV, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom, né, gente? E a sua misericórdia dura para sempre. Não há outra além de Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode, né, nos libertar, nos curar, nos dar força, nos dar ânimo, nos dar alegria, nos renovar as nossas forças, renovar a força do cansado, do abatido. Aleluia, eu te glorifico, Jesus, por tudo. Eu te adoro, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda graça seja dado ao Senhor. Amém, meus irmãos? Salmo 94, viu, gente? Para a glória de Deus. Quem tem Bíblia, né? Abra suas Bíblias. Vamos estar, né, fazendo menção da palavra de Deus. Aleluia. E antes de estar ministrando a palavra, gente, eu quero falar algo aqui, né? Nesses 5 minutinhos. Gente, vai ter momentos na nossa vida que a gente não vai entender nada do que acontece. Vai ter percas, né, que a gente não vai entender. Vai ter processos que a gente não sabe o porquê daquilo, né? Vai ter desertos, vai ter dificuldades, situações desfavoráveis, que a gente vai ficar questionando, perguntando a Deus o porquê. Mas eu quero falar algo aqui, gente. Tudo na nossa vida que Deus permite, né? Não é para nos matar. Não é para nos frustrar somente ou nos tirar do chão, nos abater somente. É para a gente amadurecer, né? Para a gente crescer no processo. Ana, crescer dói. Dói, gente. Ana, amadurecer dói. Né? A Bíblia fala que há tempo para tudo debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de nascer e também há o tempo de morrer. Há tempo de abraçar-se e há tempo também de deixar de se abraçar-se. Há tempo de costurar, há tempo de rasgar, e vai ter vários tempos ali. Tempo de guerra, tempo de paz. Então, o que a gente tira desta palavra? Que há tempo para tudo. Há tempo também de nós ser provado, né, por Deus, provada por Deus. Há tempo da gente questionar também a Deus, fazer perguntas, né? Por que, Deus, eu sofro? Por que, Deus, nada flui na minha vida? Por que, Senhor, eu estou nessa situação? Por que eu sei que eu estou no errado, mas eu não consigo sair do errado? Por que... E vários outros porquês da vida, né, gente? E eu quero falar algo aqui. É necessário, muitas das vezes, a gente passar. Porque só quem passa por uma perda entende outras vidas que perde também, né? Que tem percas também. Só quem passa pelo processo de dor, de qualquer situação desfavorável da vida, vai entender a situação desfavorável da vida do outro.
Então, quando tá tudo muito de boa demais, quando a vida tá tudo muito bem, a gente não vai entender o outro, a dor do outro, o questionamento do outro, o porquê do outro, o processo do outro, né? O cair do outro, né? Quantas vidas que às vezes você vê caindo e você fala assim, por que será que caiu? Se você não cair, né? Você não vai entender o porquê que o outro caiu. Então, gente, há porquês na nossa vida que é necessário, há coisas na nossa vida que é necessário. Antes de estar ministrando, eu quero falar isso, né? O Israel tá aí falando, eu estou feliz em Deus, né? Ele usar, creio que muitos testemunhos virão. Amém, viu, irmão? Isso alegra meu coração, que bom, viu? Deus agrada, viu? De pessoas que se alegram, né? Com o outro, né? Glória a Deus pela sua vida. A Bruna aí pedindo oração pelo serviço dela, amém, viu, irmã? Ela vai estar orando sim no finalzinho da live. Então, gente, você vai ver que questionamentos na vida às vezes é necessário. Tem uma parte, né, na Bíblia que fala sobre a história de Jó. Quem aqui já ouviu a história de Jó? Jó passou muita coisa na vida. E não tem um homem, não tem uma mulher na face da terra que sofreu igual Jó. Quem vai ler ali a história, você vai perceber. Você vai perceber que Jó perdeu tudo, né? Perdeu seus bens materiais, perdeu sua casa, perdeu seus filhos. Não foi só um, né? Foi todos os filhos, 10 filhos morrem, né? Seus 10 filhos morrem. Ele perdeu a sua saúde. O homem estava com a saúde assim decadente mesmo. A Bíblia fala que ele coçava, né, com cacos de teia. Jó perdeu sua casa, tudo indica que ele ficou tipo um mendigo, né? Ele foi ficar lá no monturo, lá no lugar afastado, num lugar onde que, né, ele não podia misturar com a população mais, por causa que a doença que ele tinha era contagiosa, né? E naquele tempo, quem tinha lepra, quem tinha algum problema assim grave, né, era jogado fora, era lançado, era rejeitado, gente. Então Jó sofreu demais. E também você vai ver ali também, ao decorrer da história, Jó também perde seu casamento. Por que você sabe que Jó desestrutura ali? Parece que eles ficam ali meio que terminados, né, largados, digamos assim. Porque a mulher começa a falar assim, por que você não morre, homem? Qual é a mulher, gente, que ama o cara, que quer ficar com o cara, vai falar aquilo assim, por que você não morre? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Qual pessoa em sã consciência, tranquila da mente ou emocionalmente bem, vai falar com seu marido que ele morra? Ninguém vai fazer isso, né? Só se a pessoa já estiver passando por alguns problemas emocionais da vida e etc. Ou psicológico. Porque em ninguém em sã consciência vai falar isso para alguém que ama. Então ali você vai ver também que o casamento está desestruturado. Jó perde tudo, gente. Jó perde filho, perde casa, perde dinheiro, perde tudo. Jó também era muito famoso, né? Era reconhecido como um cara mais rico, um cara bem destacado, que tinha família maravilhosa, que tinha um casamento estruturado. Jó perde a fama, né? O seu nome ali vai pro buraco, vai pro brejo. Jó vai parar lá no lugar onde era rejeitado, a sociedade, né, não estava nem aí, seus amigos também abandonam ele, começa a falar que ele está pecando, né? Jó deve ter pecado para estar tipo sendo punido, né? Passando por esse sofrimento. Outra coisa também que antes está ministrando a palavra, quero falar. Às vezes você olha para a vida de alguém e fala, nossa, que fulano sofre tanto, mas ele não serve a Deus, ele não está com Deus. Ah, deve ser pecado. Não, gente. Nem tudo na vida do ser humano, sofrimento, desertos, perdas, coisas ruins, significa que a pessoa está pecando, que a pessoa está em pecado em si. Às vezes é prova de Deus, é Deus provando a pessoa. Você vai ver que o próprio inimigo, né? Não foi o inimigo que foi perguntar a Deus. Foi o próprio Deus que pergunta o diabo, né? O inimigo fala assim, da onde tu vens? Aí o inimigo responde, né? Para não falar a palavra aqui com D, senão a live pode cair, viu, gente? Então, vou falar inimigo. Aí o inimigo fala com Deus assim, eu vim de rodear a terra. Então, o diabo rodeia a terra, gente. O inimigo rodeia a terra. Ele anda rodeando por aí. E aí, Deus fala com ele, tu viste o meu servo Jó?
Foi Deus que foi conversar, falar sobre a vida de Jó para o inimigo. E o inimigo fala assim, vi. Ele, tipo assim, cheio de riqueza, cheio de bens, né? Ele é muito agraciado por ti, tipo, tem tudo, né? Você dá tudo ele não tem falta de nada. Ele, tipo assim, ele te adora porque o Senhor abençoa ele te adora porque o Senhor fez ele rico, fez ele próspero, não só em riqueza, né? Porque prosperidade não é sobre dinheiro, prosperidade é você ser feliz, é você ter uma família bem-sucedida, emocionalmente, psicologicamente, né? Físico, e ali tudo na vida de Jó era maravilhoso, né? E o inimigo fala, ela te adora, é porque tu deste tudo ele. E aí Deus sabe da essência de Jó, né? O eu de Jó, por dentro de Jó, o coração de Jó, a alma de Jó. Aí fala, não, ele não me adora só porque eu dou ele as coisas. Ele pode perder tudo, ele vai continuar me adorando. Outro questionamento também para vocês aqui, né? Para algumas pessoas que estão aqui. Porque a live vai diminuindo quando eu começo a pregar, né? Será que você seria fiel a Deus se Deus começasse a tomar coisas de você? Na verdade, Deus permitiu o inimigo começar a tomar coisas de você? Porque não é Deus que toma, Deus permite o mal tomar. Porque Deus permitiu o inimigo tomar, gente. Eu não ia pregar isso aqui, eu ia pregar Salmo 94, só que Deus tá mandando falar isso aqui. Deus permitiu o inimigo tocar em tudo que Jó tinha. Eu falei aqui com vocês, prosperidade não é dinheiro, prosperidade é ter uma vida alegre, uma vida em paz, uma vida com honra, com teu nome limpo, com teu nome conhecido, mas não um nome conhecido, nossa, aquele cara não vale nada, ou nossa, aquela mulher caloteira, não. Um nome assim, não, aquele cara é justo, aquele cara é bom pagador, aquele cara é trabalhador, aquela mulher, meu Deus, aquela mulher é serva, aquela mulher é de Deus, aquela mulher é bênção do Senhor. Entende? Isso é ter um nome de honra, né? E o nome de Jó, ele era destacado, porque ele já começa falando que Jó era um homem íntegro, reto e se desviava do mal e temente a Deus. Então, gente, será que alguém olha para nós e fala assim, aquela mulher reta, aquela mulher justa, aquela mulher temente a Deus, aquela mulher crê em Deus, aquela mulher de Deus, aquela mulher serva de Deus? Será que alguém olha para nós e fala que aquela pessoa é boa pagadora, bom pagador, uma pessoa honesta, honesto? Será, gente, que alguém olha para nós e acha isso? Se analisando, né, nós mesmos, se a gente vê que tem coisas ruins ao nosso respeito, pessoas falam coisas ruins ao nosso respeito, tá na hora da gente buscar em Deus uma melhoria, tá na hora da gente buscar em Deus ser melhor, amém? Até aqui, tá bom, gente? Vamos lá pro Salmo 94. Mas é isso aí, gente, tem certas coisas na nossa vida, na vida de alguém, né? Talvez não tá acontecendo na sua vida, mas você vê alguém de Deus passando e você pode achar que é pecado. Eu quero falar bem aqui abertamente, tem coisa que não é pecado, tem coisa que é o próprio Deus fazendo, né? Prova ali, para ver se a pessoa realmente é fiel a ele. Deus provou Jó, Deus me prova, Deus prova você, se você vai ser fiel até o fim. E me perdoa, tá bom? Tá falando isso aqui com vocês, mas vai ter certas situações na nossa vida que a gente realmente não vai compreender, não vai entender, vai questionar a Deus o porquê, mas Deus sabe o motivo que Ele está permitindo esse mal. Deus sabe o motivo por que Ele permite o mal na vida de certas pessoas. E às vezes nem é pecado, nem é porque a pessoa está pecando, é porque Deus está provando aquela vida. Amém? E o nosso objetivo, né, como Israel e alegre por Deus estar me usando, você também tem que ficar alegre por Deus usar pessoas. Você não pode ficar falando assim, fulano é assim porque Deus abençoa. Você vai ficar parecendo inimigo, né? O inimigo que fez isso. O inimigo falou assim, não, Jó te adora porque tem as coisas. Jó te adora porque é próspero, não só com dinheiro, mas a sua família é estruturada, o seu casamento vai bem, seus filhos vai bem, eles têm saúde, eles têm alegria, eles têm paz, eles têm dinheiro, eles têm fama. Olha para você ver a audácia do inimigo. Então, gente, cuidado. Ficar questionando a vida dos outros.
falando coisa dos outros, sabe? Isso é se portar igual inimigo, é se colocar no lugar do inimigo e ficar questionando a vida do outro, porque Deus faz, porque fulano nunca passou o que eu passei. Gente, cuidado, muito cuidado, tá bom? Então vamos lá, ó, Salmos 94, tá bom? Ó, vamos lá pra você ver, ó. Aqui, Davi fala assim, ó, o título é, ó, apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Aqui já tem um título, né? Davi suplicando justiça contra o povo mau. Malfeitores é homens maus, tá bom, gente? E para quem também não sabe, Davi era guerreiro. Davi era homem de guerra. Ele tinha que guerrear. Ele tinha que matar mesmo, gente, pessoas a fio da espada. Infelizmente, esta era a profissão dele. Igual tem uns que é policial hoje, né? Alguns precisam exercer isso, infelizmente, né? Enfim, mas cada um foi chamado segundo aquilo que Deus determina, né? Mas Davi, gente, estava clamando aqui por quê? Porque ele tinha que guerrear contra o povo que vinha ter guerra. Você vai ver ali em Israel a guerra, né, que tem acontecido aí. Não vou ficar falando muito isso aqui não, para lá não cair. Mas você vai ver ali que realmente mata, gente, joga bomba, né? Infelizmente, nós aqui no Brasil, graças a Deus, Deus tem nos honrado, Deus tem nos livrado. Não tem acontecido guerra aqui, não joga bomba e tal. E a gente não quer, né? Misericórdia, em nome de Jesus, que Deus venha sempre estar guardando. Mas vai ter alguns lugares, gente, que vai ter guerra, vai morrer gente de verdade, né? Você vai ver ali vídeo, às vezes crianças toda machucada, cheia de sangue, perde as pernas, perde os braços, enfim, fica ali surdos, né? Por causa do som da bomba. Às vezes não arrebenta até algum órgão por dentro do organismo da pessoa, do corpo da pessoa. Então a vida, gente, o mundo em si, é muitas coisas maus acontecendo. Mas eu quero falar aqui com vocês. Deus ainda continua sendo justo. A justiça de Deus ainda prevalece. A Bíblia fala, né, que a justiça do homem é comparado na Bíblia como trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é fiel. Deus é vingador fiel. Quando Deus for vir vingar, né, do povo ruim, das pessoas ruins, ele vai julgar todo mundo com justiça. Ele não vai pendar para uns e tirar para outros. A balança vai ser igual. Vai ser igual. Se a pessoa fez o mal, ela vai colher o mal. Mas a justiça de Deus ainda prevalece. Amém? Ó, olha o Salmo 94. Começa assim, ó. O Senhor Deus, a quem a vingança pertence. O Deus a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Aí ele continua. Exalta-te, tu és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando profirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos que praticam iniquidade? Reduz a pedaço o teu povo e aflige a tua herança. Mata a viúva, o estrangeiro e o órfão e tira a vida. E diz, ó Senhor, não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentro o povo, e vós loucos, quando sereis sábios. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que arguiu os agentes não castigará. O que dá ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, a quem ensina a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Aí é mais um pouquinho maior, né, gente, os salmos. E aqui, ao decorrer da palavra, nós vamos fazer menção de todos eles. Mas olha aqui para você ver, ó, já começa falando, ó, Davi falando, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Quem a vingança pertence, gente? A mim? A você? Não. Ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Não podemos praticar vingança. Não podemos praticar a justiça, porque a Bíblia fala que a nossa justiça é trapo de imundícia. Nós não julgaremos certos. Diante dos nossos olhos, todo mundo está ruim, todo mundo não presta, todo mundo não vale nada.
todo mundo tem que ir pro fogo do inferno. Mas Deus olha, gente, às vezes um assassino e pode transformar a vida daquele homem para ele ser um que vai ganhar almas para Jesus. Jesus olha para a prostituta que às vezes acaba com o casamento, para a mesma mulher que você está olhando e falando que ela é prostituta, ela tem que morrer, ela tem que estar no fogo do inferno. Jesus olha para essa mesma vida e sabe que tem o poder de libertar essa vida, ser alcançada com misericórdia. E também um dia ela poder casar, ter sua família, seu casamento e ganhar almas para Jesus, o seu testemunho de vida, de conversão. Então, gente, não podemos julgar as pessoas, não podemos praticar vingança, porque nós não temos essa dimensão. A Bíblia fala, né, que quem vai ser o juiz naquele grande dia vai ser Jesus. Você sabia que nem Jesus hoje julga as pessoas? Vai ter o dia dele julgar. A Bíblia fala que ele é o nosso advogado. Jesus está pronto para defender a tua causa. Jesus está pronto para defender você do inimigo, defender você dos homens. Hoje o Senhor pode transformar a sua vida se você verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Mas naquele grande dia o próprio Deus vai dar a Jesus o poder de julgar a terra, o povo, a nação e as línguas que foram. Mas hoje ele é o nosso advogado, nem Jesus julga o povo, mas é advogado. Imagina nós sendo juiz de alguém. Fulano tem que ir para o inferno porque não presta. Fulano tem que morrer porque ele não vale nada. Gente, cuidado com esse negócio. Muito cuidado, ó. E continua aqui, ó. Exalta-te tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Davi também estava clamando aqui a Deus para poder acabar com esse povo mau, para acabar com esse povo soberbo. Mas ao decorrer da mensagem, você vai ver Davi se quebrantando. Por que Davi fazia orações assim, gente? Porque Davi era homem de guerra e ele lutava com tudo que é tipo de inimigo. Por isso que a oração dele é assim. Mas nós não podemos pegar essas orações de Davi e começar a querer praticar nos dias de hoje. Tipo, mata fulano, rebenta com ciclano. Não, gente, a graça foi resplandecida na cruz do Calvário. Jesus não morreu por um, não, morreu por muitos. Por todos, na verdade, todos os pecadores. E a Bíblia fala que ele não morreu para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas sim para os doentes, porque os doentes que precisam do médico. E Jesus é o médico dos médicos. A Bíblia também fala que ele não morreu para os justos, porque quem vai morrer por justo, o justo não precisa de ser justificados, mas ele morreu para os pecadores ao arrependimento. Jesus é o nosso advogado, ele pode pegar a minha causa, ele pode pegar a sua causa para julgar lá, para te ajudar a defender diante de Deus, diante do nosso Pai. Mas só que vai chegar um tempo que Jesus não vai ser mais advogado. Hoje você tem a oportunidade de Jesus pegar a sua causa e te julgar, te ajudar, você não ser julgado conforme você faz, mas conforme ele pode transformar a sua vida. Mas vai chegar um tempo que Jesus vai ser o juiz. Este poder, Deus vai dar a ele. E ele vai julgar nossas vidas, gente. E aí ele vai julgar todas as línguas, nações, todos os povos. Mas hoje Jesus é o nosso advogado. Ele pega a minha causa, ele pega a sua causa para nos defender. Então coloca diante de Deus a sua vida, coloca diante de Deus as suas causas, coloca diante de Deus o que você tem passado, o que você tem vivido, o que você tem feito. Pede a Deus ajuda, transformação, libertação, cura, restauração, renovação, para que ele venha fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Aí ele continua aqui, Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando profirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos que praticam iniquidade? Davi estava indignado, gente, com o povo fazendo coisa ruim, fazendo coisas
perversas diante de Deus, do povo, e ainda se vangloriando, ainda se destacando. Deus não vai fazer nada por vocês? Cadê seu Deus? Né? Cadê o Deus que você serve? Isso. E ele continua, reduza a pedaço o teu povo e aflige a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e o órfão tiram a vida. O povo era ruim, gente. Matava criança, matava estrangeiro, matava viúva, matava pessoas. Você tá entendendo que há lugares, igual eu falei aqui no começo da live, que há guerras e eles não tá nem aí se é criança. Eles não tá nem aí se é um idoso, se é uma velhinha ali que já tá viúva, se é um senhor de idade, se tem problema de saúde, se não tem, eles não tá nem isso, tá matando. Então Davi estava clamando a Deus por misericórdia. Aí ele continua assim, e dizem, Senhor, não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó? Atendei ao brutais dentro do povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Quando ele fala que loucos também, gente, é aquela pessoa que não tem entendimento de quem é Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. Deus chama essas pessoas de loucas, que não tem entendimento, entende? Que fica questionando o poder de Deus, que questiona Deus em tudo. Deus não agrada de pessoas assim. Aí ele continua assim, aquele que fez o ouvido não ouvirá. Foi Deus que fez seu ouvido. Foi Deus que fez o meu ouvido para você ouvir. Você acha mesmo que ele não ouve? Aí continua, e que formou o olho não verá. Foi ele que deu nós os olhos para ver. Será que este Deus que deu olhos para nós ver não consegue ver? Não está vendo isso aqui tudo que está acontecendo na terra? Maldade, iniquidade, os malfeitores, as pessoas ruins. Claro que está vendo, gente. Aí ele continua, aquele que argue a gente, levanta pessoas, né? Não castigará. Aquele que levanta é o mesmo também que pode abater. Aquele que permite esse mal ter se levantado aí é o mesmo também que vai abater, que vai lançar eles no fogo do inferno. É isso que Davi está querendo dizer aqui, Aí ele continua aqui, e o que dá ao homem conhecimento não saberá. Será que Deus, que é o Todo-Poderoso, que dá conhecimento a esse povo para fazer bomba, não sei o que lá mais, eles têm sabedoria para fazer o mal? Você acha que não é o mesmo Deus também que não está sabendo disso tudo? Cara, que ele sabe que a pessoa faz uma bomba para destruir pessoas. Cara, que ele sabe que alguém faz um trabalho ali para matar vidas, para destruir vidas. Ele está sabendo disso tudo. E isso vai ser julgado naquele grande dia. Isso vai ser, gente, visto. Isso vai ser... Deus vai ser vingador. Ele vai vingar de pessoas. Esses povos que é mau, esse povo que é malfeitor, Deus vai vingar deles. Então fica tranquilo, não fica questionando o poder de Deus, se Deus não está vendo. Claro que Deus vê, claro que Deus sabe. Deus é o Todo-Poderoso, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. E ele continua, o Senhor conhece os pensamentos dos homens que são vaidade. Às vezes você questiona a vaidade de certas pessoas, mas todos nós temos vaidade. A Bíblia fala que tudo que está debaixo da terra é vaidade. Está lá no livro de Eclesiastes. Salomão fala sobre isso. Que tudo que está debaixo da terra, do céu, na verdade, que tudo que está sobre a terra é vaidade. Você escovar um dente é vaidade. Você lavar um cabelo é vaidade. Você fazer uma sobrancelha é vaidade. Você vestir uma roupa cara é vaidade. Tudo na vida é vaidade, gente. Comer é vaidade. Sentir melhor, né? Fazer um skincare é vaidade. Tudo na vida é vaidade. Não é só um batom escuro que é vaidade, o claro também é. Não é só como é que fala? Um esmalte escuro que vai ser vaidade, o claro também é. Tudo na vida é vaidade. Tudo debaixo do céu é vaidade, gente. Comer, beber, dormir é vaidade. Tudo que te dá prazer é vaidade. Tudo que te faz ser melhor, estar melhor é vaidade. Então, Deus conhece tudo, sabe de tudo, O Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade.
Olha, continuando. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descaso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem vai seguir a Deus? Os retos de coração. Jó era quem, gente? Jó era reto. Então ele seguia a Deus por causa que ele era reto. E eu quero falar algo aqui. Você e eu temos que ter retidão. Ser reto, gente. Não é ser uma pessoa quadrada que não conversa com ninguém, não tá nem aí com ninguém. Ser reto, gente, é você praticar a palavra. É você praticar a justiça de Deus, que é a sua palavra, que é a palavra do Senhor, é você obedecê-lo. Isso é ser reto diante de Deus. Olha o verso 16. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Davi está falando assim, aqui, gente, ele está fazendo menção de quando ele vai para a guerra, ele ia para a guerra. Ele está tipo assim, Deus, se o Senhor não for conosco, não for comigo, nós vamos morrer. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, tu me susteve. Davi fazia sempre menção, gente, da bondade, da sinceridade, da misericórdia de Deus sobre a vida dele na guerra. E ele continuava, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recreia a minha alma. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por me ajudar. E ele continua. Podia acaso associar contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorre em tropel contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Ele falando como é que o povo era, como é que os malfeitores são. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, meu Deus, a rocha em que me refugiei. Mas ele também declara o poder, a grandeza, a misericórdia de Deus. Outra coisa também, você está vendo o mal, o mundo, acontece muita coisa mal, mas você precisa declarar o poder de Deus. Você precisa ter fé o suficiente para saber que Deus é maior do que tudo isso. Que Deus vê tudo isso, que Deus não é mau, que Deus não é injusto. Ele só está esperando o momento certo para estar julgando o povo. Aí ele continua, 23, para finalizar aqui, E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Eu vou repetir de novo, que é o que eu falei com vocês aqui, E fará recair sobre eles. Quem é eles aqui que Davi está referindo? Malfeitores, homens maus, que mata viúva, que mata inocente, que mata criança, que mata qualquer pessoa. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade. Esse mesmo mal que eles matam, muita gente morre, eles também vão ser mortos. E os destruirá na sua própria malícia. Malícia é maldade, gente. Todas as pessoas que praticam maldade vão voltar para elas essas maldades. O Senhor nosso Deus os destruirá. Quem vai destruir eles? Sou eu? É você? Não. É Deus. É Deus que vai destruir essas pessoas, tá bom? No dia certo, na hora certa, no tempo do Senhor, que chama o dia do Senhor. Tá lá no livro de Apocalipse. Tá lá no livro de as cartas de Paulo, né? Fala sobre isso também. E é isso, gente. Deus vai julgar todo homem malfeitor, todo homem que é mau, todo homem que mata criança, viúva, que não tem dó de nada. Né? Às vezes a gente não vê aqui no Brasil guerras, mas acontece coisas, gente, que a gente não tá sabendo, que a gente não vê, que não passa no jornal somente. Mas Deus está vendo, Deus sabe de tudo, Deus contempla tudo. Mas não significa que Deus, não liga com ninguém, não tá nem com o povo. Que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus não tá nem aí. Não, gente, Deus vê tudo. Foi Deus que deu nossos olhos para a gente ver. Claro que Ele também tem olhos e vê. Foi Deus que deu os nossos ouvidos para a gente ouvir.
Claro que Ele também ouve tudo, vê tudo, sabe de tudo. Foi Deus que deu nós a vida. Claro que Ele tem o poder também de tirar a vida. Então, a minha palavra hoje, né, para cada um de nós, que tem pouquíssima pessoa aqui, mas eu sei que Deus fala com teu povo. Não fique achando que Deus é mau. Não fique achando que Deus é injusto. Não fique achando que Deus não vê as coisas. Que Deus não está presenciando as mortes, as guerras, as crianças sendo destruídas, crianças passando fome, crianças sendo maltratadas, né? Idosos sendo rejeitados por famílias, por pessoas ruins, sendo atropeladas, sendo rejeitadas, jogando elas fora, trancando elas no quarto. Não acha que Deus não está vendo isso? Deus está vendo. E no tempo certo, na hora certa, todos os malfeitores, seja em público, seja em oculto, vai colher. A balança não pesa para um assim menos e para outros mais, tudo é igual. Toda pessoa que pratica o mal, que é malfeitor, que pratica coisa muito ruim diante de Deus, vai colher isso se não arrepender. Se não pedir Deus perdão, se não pedir Deus misericórdia, se não se arrepender, se converter dos maus caminhos, que não adianta nada a pessoa falar que se arrepende e continua na mesma prática, não adianta nada a pessoa falar assim, me perdoa Deus, e começa de novo fazendo a mesma coisa, matando, fazendo coisa ruim, destruindo vidas. Amém? Vamos estar orando aí, né? Para a pessoa que pediu oração aí. A Bruna, né? Danou colocando o nome dela aí. Nem sei se ela tá aí, viu, gente? Vamos ver se ela tá aqui? A Bruna 10 não tá aí. É assim, viu, gente? O povo entra dentro da live, pede oração, vai lá, põe o nome e sai de fininho. Não é assim não, gente. Não é bagunça não, né? Mas vamos orar, né? Pela irmã, para Deus ter misericórdia da vida dela, né, gente? Eu não tenho isso comigo, não. Mas se a pessoa sair, eu oro, viu? Porque eu sei que Deus pode tocar, né? Por meio de uma oração, a Bíblia fala que vale muito seus efeitos. Por meio de uma oração, Deus pode tocar, né? Transformar vidas. E a Bíblia fala também que a oração tem o poder de quebrar jugo desigual. Talvez a irmã entrou aqui, né? Pediu oração numa certa área, mas aí Deus usa eu aqui para orar por ela e vai agir em outra área, que é a área da salvação, né? Ou se estiver afastada, faz voltar para a presença. É assim, gente. Vamos orar pela Bruna? Vamos orar pela Bruna. Senhor, aonde a Bruna estiver agora, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, da tua filha ou da tua criatura. Pai, se não for salva, salva, Deus. Se for salva, Jesus, mas está fora dos caminhos do Senhor, e se continuar fora dos caminhos do Senhor, acaba que a salvação vai embora, perde a salvação. Eu peço ao Senhor, Deus, faz voltar, Deus, para a tua presença. Em nome de Jesus, resgata essa alma. Faz um milagre. Deus, se ela precisar de cura, cura ela. Se ela precisar de libertação, liberta ela. Qualquer área, Deus, que ela tiver pedido aqui, Deus, que ela está precisando muito da tua graça, da sua misericórdia. Ajuda ela, Senhor. A minha oração, Pai, é que o Senhor venha resplandecer sobre ela o teu rosto. Que o Senhor venha, Pai, mostrar a tua misericórdia para com ela. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado. Quero orar também, Deus, por pedidos aqui de oração que eu não consegui ler, Deus, mas que o Senhor sabe de cada vida, Deus, de cada situação, de cada processo. Se tem alguém aqui, Deus, nessa live que não está entendendo os porquês da vida, o porquê isso, o porquê daquilo, acha que o Senhor não está nem aí, que o Senhor não vê a maldade, que o Senhor não vê como é que o mundo está ruim. Eu peço ao Senhor, Pai, tenha misericórdia dessa vida, dessa alma. Dá ele ou ela, Pai, entendimento para entender, Pai, que o Senhor ainda é justo, que o Senhor ainda, Pai, continua sendo o mesmo, que o Senhor ainda, Pai, é um Deus que vai vingar, Deus, cada obra feita mal aqui na terra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor é um Deus, sim, que tem olhos e vê, que o Senhor é um Deus, sim, que tem ouvidos e ouve, que o Senhor é um Deus, sim, que existe, um Deus que vive e reina para sempre,
Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração é que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser transformadas, que vidas venham a ser renovadas. Se tem alguém aqui, Pai, que se encontra com a fé, Deus, fraca, com a fé, meu Deus, muitas das vezes assim, meio variada, Jesus, eu te peço em nome de Jesus, sustenta o teu povo com fé, em nome do Senhor Jesus, Pai, que este homem, que esta mulher não venha perder a fé na tua presença, na tua palavra, na tua justiça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, viu? Eu já peço perdão, né, por estar gritando, mas é por causa que eu expliquei a vocês no começo da live, né? Tem um funk aqui muito alto ali, aí por isso que eu coloquei o hino aqui também na TV mais alto, e tô falando mais alto, tá bom? Mas desde já peço perdão, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê sabedoria para cada dia mais você entender o que Ele tem para a sua vida. Para que você foi chamado? Em vez de você perguntar a Deus o porquê da vida, você pergunta a Deus, para que eu, Pai, tenho vida aqui na terra? Por que, Pai? Não, mas para que o Senhor quer que eu faça? Para quê? Para quê? Para glorificar o nome dEle. A Bíblia fala, tudo é por Ele, para Ele, dEle são todas as coisas, e você é dEle. Você foi feito para Ele e para a glória dEle, tá bom? Amém? Muito obrigada a todos, viu? Vou estar finalizando essa live agora, em nome de Jesus.